Fala galera Psi, tudo bem? A gente começou aí a falar um pouquinho no vídeo anterior, né, sobre a Resolução 06 de 2019, né, que é aquela que vai prever aí as modalidades de documentos, como que a gente tem que estar produzindo. Ela é muito importante aí para a nossa prática psicológica, né, que a gente está nos consultórios e também muito importante para quem gosta aí da área de concursos públicos, que ela cai bastante, né, como são as modalidades aí que a gente vai estar fazendo, o tipo de documento, ou ainda qual que é a diferença de um e o outro, ou qual documento que eu tenho que utilizar, qual que é a estrutura, qual que é a forma. Então a gente está fazendo esse videozinho de uma forma bem prática, bem rápida, bem sucinta para tirar todas as dúvidas, não só colocando, né, quando que você tem que fazer uma declaração ou então um laudo para esse tipo de coisa. A gente fala sobre como que é que você tem que fazer e também a gente fala o que que você não pode fazer de jeito nenhum. Porque principalmente, pessoal, para quem está na prática aí de consultórios, a principal causa de denúncias, né, sobre psicólogos aí nos conselhos é sobre a documentação mal realizada por psicólogos. Então, daí a importância da gente dominar esse assunto, conhecer, saber sobre essa resolução, nos respaldar, nos resguardar sobre essa importância, sobre esse tipo de documentação, porque é a principal causa de denúncias nos conselhos, né? Documentos mal elaborados. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Bastante aí com relação a esses documentos e saber também, né? O que que eu posso, o que que eu não posso fazer. Vamos agora, né, dar continuidade aí à próxima modalidade, né, que é o atestado psicológico. Vamos falar um pouquinho agora sobre ele aí, para a gente poder abordar essa próxima modalidade aí. A gente falou um pouquinho, né, terminando aí da declaração, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o atestado psicológico. Né? A gente vai falar para que serve esse atestado. Ele vai ser para certificar um diagnóstico psicológico, ou seja, né, então para a gente, né, fazer um diagnóstico, a gente precisa fazer uma avaliação psicológica. Então ele vai resultar dessa avaliação. Né? A gente pode ainda, né, após esse atestado, após realizar essa avaliação, a gente pode solicitar aí, né, um afastamento, a dispensa, né, do trabalho, né, mas a gente vai subsidiar, né, que a gente fez, ou seja, eu fiz uma avaliação, não foi apenas ali, né, uma única observação. Eu fiz todo um processo para mim depois, né, solicitar um afastamento, ou ainda, né, a gente pode utilizar esse documento para a gente, quando a gente fazer uma avaliação psicológica, para a gente justificar se aquela pessoa está apta ou não para alguma atividade específica. Ou seja, né, pode ser para porte de arma, pode ser para avaliação de trânsito, pode ser ainda aí, né, para aquelas avaliações, né, de processos, né, de cirurgia bariátrica ou de vasectomia. A gente vai dizer se aquela pessoa está apta ou não, porque você realizou um processo, né, de avaliação psicológica para poder emitir isso daí. A resolução, pessoal, ela não fala, né, que ela obriga a gente a realizar aí um laudo também, depois que você emite um atestado, né? Salvo, né, se o paciente, ou a instituição, ou, né, o órgão que solicitou aquela demanda, ela pode solicitar para você. Né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso, né? Porque assim, ela não é obrigatória, mas você fazer se o paciente não pedir, mas também é muito importante que a gente faça esse laudo, né, de uma avaliação psicológica, porque é um respaldo que a gente vai estar tendo sobre esse tipo de documento. Ou seja, não é obrigatório, mas é bem recomendado, né, até para a gente poder explicar todo o processo, como que foi feito aquela conclusão, né, se aquela pessoa está apta ou não, para justificar, porque a gente valida, né, também a psicologia como ciência, você vai explicar todo aquele construto que você fez até você dizer se aquela pessoa está apta ou não está apta para determinado tipo de informação que está sendo levantada. Né? Vamos ver agora um pouquinho aí sobre a estrutura, né, desse documento, como que a gente vai dar essas continuidades, né, para a gente falar sobre eles, né? Então, para que a gente vai levantar? Ele vai ter que ter, né, essa parte da identificação, né, que vai conster aí o título, né, atestado psicológico, a gente vai colocar o nome da pessoa, né, ou então da instituição que você está atendendo, o nome do solicitante, né, que você vai estar ali respondendo para alguém, né, que pode ter sido tanto o próprio paciente, mas também pode ser, né, uma instituição que está pedindo, né, para saber se aquele candidato ele tem as funções para determinado cargo também, pode acontecer, né? Então a gente pode colocar a questão. Podemos também colocar aí a finalidade, né? Para que é aquele atestado, né? Então você pode colocar ali finalidade, né? No caso para processo de cirurgia bariátrica, então, né, para porte de arma de fogo. Então, tudo isso no campo da identificação. Né, a estrutura, né, como que tem que ser todo esse construto desse documento. Ele tem que ser de forma de texto corrido, sem parágrafos, né, e caso você vai colocar parágrafos, você vai ter que anular com traços esses espaços em brancos, para evitar aí fraudes, né, para evitar questões aí que possam ser problemas mesmo, né, da pessoa falsificar aquele documento, né? Então a gente tem que tomar cuidado.
é facultado, né? O nosso conselho ele não nos obriga a colocar o uso do CID ou DSM, né? Mas aí é recomendado, né? Porque a gente vai estar falando, né, sobre determinados assuntos em que você precisa comunicar essa linguagem com outros profissionais. Por exemplo, às vezes você está comunicando um médico, às vezes você está comunicando, né, o perito ali do INSS, né, por um afastamento, e a gente precisa dessa linguagem em comum. Muitas das vezes vai ser a questão do CID, né, que vai poder validar, né, aquele diagnóstico que você encontrou. Muitos psicólogos às vezes falam assim, minha abordagem não prevê muito, né, nessa questão, né, de diagnósticos e isso. Muitas das vezes a gente tem que olhar com cuidado, né? Porque às vezes é um documento que a gente vai precisar, né, trazer uma linguagem técnica e uma linguagem, né, que a gente precisa também ser compreendido por outros profissionais. E muitas das vezes, né, isso vai ser cobrado, né? Às vezes um construto jurídico, né, que vai solicitar para que você coloque se a pessoa, por exemplo, tenha algum tipo de transtorno. Mas aí você vai validar aquilo em como, né? Como que é? Então, muitas das vezes, né, como são normas reconhecidas, né, que tanto o CID quanto o DSM são normas aí reconhecidas aí pelos, né, os manuais de saúde mundialmente falando, então a gente pode sim citar até um respaldo, né, para que a gente coloque. A gente tem que às vezes olhar para esses espaços e pensar, não, não é só a minha abordagem, mas também, né, a gente tem que olhar porque às vezes é um construto que muitas das vezes é a nossa porta de comunicação para ser entendido. E às vezes, né, para a gente estar conversando com o médico, a gente precisa falar um pouquinho da linguagem dele, ou então da área jurídica, né, desses conhecimentos mais técnicos aí que estão mais acessíveis para os outros, né? Então vamos aí dar continuidade para a gente finalizar um pouquinho, né, sobre esse documento. A gente vai encerrar aí, né, falando sobre esse documento que a gente vai colocar o local, a data, né, o seu nome e o registro, né? A gente aí tem que tomar cuidado também, né, porque é sempre bom a gente colocar que esse documento ele não pode ser utilizado, né, para os fins da finalidade ali que foi solicitado esse documento, né, como uma forma de nos respaldar. A gente tem que rubricar, né, todas as laudas, se ele tiver mais que uma folha, né, até a penúltima ali e assinar a última, né, é facultado você colocar que aquele documento ele não pode ser utilizado para fins diferentes da finalidade, ele tem caráter sigiloso, extrajudicial, então são assim, é facultado você colocar essas informações, mas eu acho que é praticamente assim, é muito bom que a gente faça isso, né? Que a gente coloque, mas não é obrigatório, é facultado, né? Então, se você está estudando para concurso, a gente não pode dizer que é obrigatório você colocar a validade, né, que você tem que colocar, ele é facultado, mas se você mexe com essa área aí, né, no consultório, eu diria, né, que é uma obrigação da gente sempre colocar para a gente se resguardar, para a gente poder se precaver contra os possíveis problemas com que destinação que vai ser dado com esse documento. Você tem que colocar, né, que aquele documento ele é sigiloso, ele não pode ser utilizado para fins da finalidade, que ele é extrajudicial, né, porque muitas das vezes aquela pessoa vai usar aquele documento em vários locais, ele pode usar na justiça, ele pode usar na escola, ele pode usar no trabalho, ele pode usar na faculdade, e aí, né, então às vezes aí a gente pode, né, ficar numa vulnerabilidade com esse documento sendo passado por vários locais. Outra coisa, né, que é aconselhado a gente colocar aí um prazo de validade, né? Eu acho que é muito legal também você colocar uma validade, por exemplo. Ele também não nos obriga, né? Mas ele também, eu acho que é muito recomendado, principalmente se você está na prática clínica, porque a gente sabe que o processo de avaliação psicológica ele é um retrato daquele momento, ou seja, né? Então tanto o ambiente quanto os fatores, né, subjetivos, eles podem influenciar em mudanças sobre aquele estado. Então é legal, né, que você está fazendo uma avaliação que você coloque, né, esse documento ele tem validade de 90, de 120 dias, estipule um prazo, né, que aí o conselho eles não dá essa liberdade também, para que você estipule esse prazo de validade, né, que não existe uma tabela específica, mas que você possa, né, olhar dentro daquele construto e colocar essa validade, por exemplo, né? Então, se você está na prática clínica, você pode colocar aí, dependendo do tipo de avaliação, né, de atestado que você está emitindo, você coloca sim uma validade aí nele, para que ele não esteja tipo, né, eu sou eternamente, eu estou com aquele atestado psicológico, né, dizendo que eu estou apto para aquilo, ou então que eu estou inapto. Não, né, você pode também fazer um processo, né, de acompanhamento, de tratamento, para que você se torne apto, né, no futuro, né. Eu acho que é importante também essas duas possibilidades, né, tanto a gente poder não estar apto,
ou então depois a gente poder estar se tornando apto, como também a gente está apto hoje e pode acontecer algum tipo de dificuldade com a gente que a gente possa não se tornar mais apto para determinado tipo de atividade. Então é muito importante da gente tomar cuidado com essas questões, né? E lembrando, né, que o prazo mínimo de guarda dessas documentações que a gente tem que fazer é no mínimo de 5 anos, né? Porque nesse prazo esse processo pode ser questionado, então o conselho pode solicitar ali para saber como é que foi feito esse processo, né? Aí você tem que ter esses documentos. Eles colocam também que a gente sempre tem que colocar, resguardar essa questão, né, de que a pessoa tem que assinar que está recebendo aquele documento naquela data, que fique registrado, né, que fique arquivado no prontuário desse paciente, todo o processo, tudo bonitinho que ele pegou, que foi entregue, que, né, de preferência tire uma cópia, guarda com você, né, para mostrar, ó, foi esse documento aqui que eu entreguei, esse documento que ele está te apresentando aí está diferente, foi fraudado ou não foi, né? Então é muito importante também da gente se resguardar com relação a essa documentação. E a gente vai finalizar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, né, porque terminando essa modalidade aí de atestado, né, que ele parece simples, né, mas na verdade ele é cheio de detalhes, cheio de burocracias aí para a gente tomar muito cuidado e a gente vai dar sequência aí nos próximos vídeos aí falando sobre as outras modalidades, né, que ainda falta para a gente finalizar, certo? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, comenta, teve dúvidas, teve alguma dificuldade com relação ao conteúdo, manda para a gente aí as perguntas, né, que a gente pode fazer um outro material aí explicando e facilitando aí para a gente poder também, né, tirar as dúvidas sobre outras questões aí que você possa ter com relação a esse tipo de documento aí da Resolução 06 de 2019. Um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.